motivo de grande alegria de estar aqui com os amados irmãos. E eu quero que você pergunte, por gentileza, a pessoa que está perto de você a seguinte pergunta: Deus pode falar com você hoje? E agora pergunte para ela ou para ele: e se essa palavra confrontar você, ele ainda pode falar com você? Eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. É um texto muito conhecido, é um texto que eu tenho refletido muito nos últimos dias e que vai falar muito conosco nessa noite. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Enquanto você vai encontrando, eu vou iniciar a leitura, amém? Para a gente ganhar tempo. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. Estou com ele, e armou 2 talentos de prata e 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. Despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais, vinhais, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Irmão, ao olhar para esse texto, ao ver o ministério do profeta Eliseu, um ministério que teve um peso muito grande, uma referência muito grande nas páginas da Bíblia, nós precisamos voltar um pouco atrás à história do seu antecessor, o profeta Elias, aquele que alguns teólogos vão chamar de o leão dos profetas, um profeta intenso, um homem que não media palavras e não media ações nem atitudes para obedecer aquilo que Deus falava ao seu coração. Era um homem que tinha coragem de se colocar diante de um rei como o rei Acabe e diante de uma rainha como Jezabel, que por sinal era uma mulher corrompida, idólatra, uma mulher que não respeitava, que não adorava a Deus, que não se importava com os conceitos da época, os conceitos que Deus havia estipulado para com o seu povo. E Elias, ele era um homem que tinha coragem de chegar diante de um rei, chegar diante de uma rainha que matou muitos profetas, olhar para a cara deles e dizer o seguinte: ei, vocês estão errados, vocês estão caminhando um caminho que não agrada o coração de Deus, e Deus vai lidar com a vida de vocês. Era um homem corajoso. Nós conhecemos muito bem a história. Era um homem que vivia experiências extraordinárias. Era um homem que orava e fogo do céu caía. Era um homem que orava e os céus fechavam e não chovia. Era um homem que orava outra vez e os céus se abria e voltava a chover. Era um homem que liberava uma palavra profética sobre a vida de uma viúva que tinha apenas azeite e farinha dentro da sua casa, e essa palavra profética vinda de Deus fazia com que o azeite e a farinha multiplicasse e saciasse a fome dele e daquela mulher e do seu filho durante bom tempo. Era um homem que vivia um ministério profético muito intenso.
Mas foi um homem que, mesmo com toda essa experiência, com toda essa intensidade que ele vivia em seu ministério, ele também era ainda um ser humano, ele também ainda possuía fraquezas, debilidades como cada um de nós. Nós vamos ver que após a batalha que ele vive no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, ele recebe uma palavra dura da rainha Jezabel, e essa palavra faz com que Elias simplesmente se encontrasse temeroso, medroso diante da rainha. Agora Elias, esse homem tão conceituado, esse homem tão famoso, esse homem tão respeitado, ele deixa aquele lugar e ele caminha em direção ao deserto de Berseba, esse lugar onde era um lugar extremamente seco, e como nós bem sabemos, um deserto é um lugar que ninguém gostaria de morar. No máximo um deserto é um lugar que alguém se disporia a passar por ele, mas não morar, não habitar, porque nós sabemos que no deserto não tem água, no deserto não tem comida, no deserto não tem abrigo, no deserto não tem amigo, no deserto não tem conversa, no deserto não tem mansão, no deserto não tem piscina, no deserto não tem nada disso, não tem regalias. Mas esse homem está fugindo, e quem está fugindo não se preocupa para onde está indo, ele só se preocupa em deixar para trás o que estava lhe causando medo. Agora esse homem chega no deserto de Berseba, ele encontra um zimbro, e ele se lança embaixo do zimbro, e ele começa a fazer a oração que eu costumo nomear da oração do covarde. Que oração é essa, André? A oração que pede a Deus a morte. Ele olha para os céus e diz o seguinte: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu não superei aqueles que vieram antes de mim, eu não fui capaz de dar cabo à obra que o Senhor me entregou, e por causa disso eu te peço, toma a minha alma, leva a minha vida, porque eu cansei, eu quero desistir, eu quero parar. Mas a mesma palavra que Deus liberou sobre a vida do profeta Elias, eu libero sobre a vida de alguém que está aqui. O final da tua caminhada não será embaixo do zimbro. Deus ainda tem história a ser escrita com você nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é a resposta de Deus para aquele homem? Deus sabe quando agir e como agir dentro das nossas necessidades, porque Deus não vem com uma palavra dura, uma palavra de confronto. O que Deus faz com ele? Deus envia um anjo para tocar nele, para trazer pão e para trazer água. Aleluia. Eu me surpreendo com Deus, eu me emociono com Deus, por quê? Porque Ele tem as respostas certas para as suas perguntas e para os seus questionamentos. Deus não vem com uma frase célebre, Deus vem com uma ação. Ei, come, bebe, porque longa é a tua caminhada, ou seja, não termina aqui, a tua história continua. Ele chega no monte do Senhor, o Monte Horebe, e lá nesse lugar ele tem um encontro com Deus. Ele logo procura um lugar para se esconder, porque ele ainda estava em fuga. Ele entra dentro de uma caverna, e o próprio Deus vai até a boca da caverna, até a porta da caverna, e fala para ele o seguinte: Elias, o que você faz aqui? O que você está fazendo aqui dentro? O alimento, a água, a comida, o pão que eu te dei não foi para você utilizar para se esconder. A unção que eu derramei sobre a tua vida não foi para você usar para se esconder. Não é para você ficar dando desculpa, não é para você ficar negando o chamado que eu te entreguei. O que eu entreguei para você, o que eu te dei, o alimento que eu utilizei para fortalecer você, porque nenhum ser humano consegue andar 40 dias e 40 noites sem dormir, sem comer, sem beber, se Deus não operar no sobrenatural sobre a vida dele. Agora esse homem está dentro da caverna, Deus está falando para ele: Elias, o que você está fazendo aqui? Ou seja, o que você está fazendo com aquilo que eu te dei? O que você está fazendo com a unção que ele deu para você? O que você está fazendo com o ministério que ele deu para você? O que você está fazendo com o alimento que ele deu para você? Porque eu falo para você nessa noite, se Deus não tivesse te alimentado com o que Ele te alimentou, você não teria chegado aonde você chegou. E se você pensa o contrário, deixa eu desconstruir hoje, derrubar o seu castelinho de areia. Porque se não é a graça dele, você não chega. Se não é a unção dele, você não consegue.
Se Deus não envia o anjo com um pão, com a água para ele comer, para ele beber, ele tinha parado debaixo daquele zimbro. Mas Deus enviou no momento certo auxílio. Glória a Deus. Aí a desculpa dele é a desculpa que nós muitas das vezes estamos dando. Senhor, não sobrou ninguém, todos foram mortos. O fulano negou você, o Beltrano abandonou, o outro caiu, pecou, e por causa disso eu também estou desistindo. Ei, você tem que se apoiar em Jesus e não no homem. A resposta de Deus para Elias é o seguinte: ei Elias, você está muito enganado. Os teus olhos podem não estar enxergando, mas há 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Aleluia. Ei, meu irmão e minha irmã, olhe para ele, porque se você olhar para ele, você não cai. Se você olhar para ele, você não para. Se você olhar para ele, você não desiste. Se você olhar para ele, você continua, você persevera, você chega até o final da tua caminhada. Alguém trouxe o glória, o aleluia nessa noite? Tem gente que ainda está de pé. Ou seja, Elias, o teu argumento não é válido. Pare de apoiar os seus erros nos erros de outros, porque não é porque o fulano errou que você tem que errar também. Não é porque o teu marido errou que você tem que errar também. Não é porque o teu pai errou que você tem que errar também. Não é porque o teu patrão te enganou que você tem que enganar ele também. Por quê? Porque você é diferente, você é luz. Você tem que brilhar, você representa Cristo nessa terra. Você é o corpo dele. Aleluia, você é a noiva dele. Então ele está falando o seguinte: Elias, não terminou. E eu vou te provar que não terminou, Elias. Sabe por quê? Porque você ainda vai ungir 3 pessoas: Jeú, Azael e Eliseu em seu lugar. Ei, existem pessoas, meu Deus, Deus está falando com alguém aqui. Existem pessoas que estão dizendo: ei Senhor, eu acho que o meu ministério acabou por aqui, eu acho que a minha caminhada terminou por aqui. E Deus está dizendo o seguinte: ei, você talvez possa pensar, mas ainda há unção sobre a tua vida. A unção não foi revogada, o dom não foi retirado, o ministério não foi arrancado de você. Deus continua fiel, Ele continua firme nas promessas e nas palavras que Ele liberou sobre a tua vida. A tua história continua, a tua história continua. Agora ele sai do monte e ele encontra com quem? Com o seu sucessor Eliseu. E esse homem nos surpreende com a sua atitude, porque Elias logo vem com a capa que era o simbolismo, a representação da unção e do ministério profético. E ele lança a capa sobre as costas de Eliseu. E esse homem olha para ele e diz o seguinte: ei, deixa que eu vá me despedir dos meus pais. E aí a pergunta que eu faço a você, você que já deve ter lido esse texto e essa história: o historiador, o escritor, ele vai relatar a despedida de Eliseu para com os seus pais? Não. Com certeza ele se despediu. Mas o texto vai relatar não a despedida, mas a queimada. O fato dele queimar as juntas de bois que ele utilizava para trabalhar. Por que o escritor não relata a despedida dele para com os seus pais, mas relata ele queimando a junta de bois? Está compreendendo? Porque quando ele faz isso, ele está dizendo o seguinte: eu não volto mais atrás. Eu estou enterrando o meu passado. Eu vou viver algo novo a partir de hoje. Eu vou viver uma história nova a partir de hoje. Ei, eu não sei se você já foi frustrada ou frustrado em relacionamentos passados, em serviços e profissões passadas, em sonhos passados. Não me importa, não me interessa, mas Deus está falando para você nessa noite: ei, queime as juntas de bois, porque você não precisa olhar mais para trás. Olhe para frente, a capa está sobre os seus ombros.
isso. Alguém entendeu? Alguém entendeu? A capa está sobre os seus ombros. Você já não precisa mais das juntas de bois. Ele está dizendo o seguinte: ei, eu não vou retroceder. Lá na frente eu posso passar por crise, lá na frente eu posso passar por vales, lá na frente eu posso passar por frustrações, mas eu não volto atrás. Eu estou firmado. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer com muita clareza: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para o alvo, para aquilo que está diante de mim, para o prêmio da soberana vocação. Ei, deixa para trás tudo isso e viva em novidade de vida. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E agora esse homem passa a seguir Elias. Aonde Elias vai, ele está atrás. Elias fala para ele o seguinte: me espera aqui. Ele fala: não, eu vou continuar seguindo você. Alguns historiadores vão dizer que ele carregava odres cheios com água durante todo o deserto por onde eles passavam. Eliseu está lá com um odre cheio de água, servindo o profeta. Lá na frente o rei vai chamar por um profeta de Deus, porque naquela época posterior a época do profeta Eliseu, haviam poucos profetas do Senhor. E ele vai dizer o seguinte: ei, você não tem aí um profeta de Deus? Aí alguém vai falar para ele o seguinte: ei, existe Eliseu, que deitava água na mão de Elias. Aonde Elias ia, ele estava lá apto para servir, apto para aprender. Ei, querido, se você não está apto para servir, esqueça que você vai estar pronto algum dia para ser servido. Se você não senta para aprender, você não pode ensinar. Se você não está disposto a servir alguém, a servir seu líder, a servir seu pastor, a servir seu pai, você também não está disposto a ser servido. É princípio. Primeiro eu sirvo, para amanhã eu ser servido. E ele estava lá deitando água. Ei, mas fica aquela pergunta: mas você não recebeu a capa? Não era para você estar profetizando em vez de estar derramando água? Às vezes a gente se surpreende como Deus age, porque Deus vai e libera uma palavra sobre ele, e você é o sucessor de Elias, mas a unção, apesar de já estar com ele, porque já foi liberada sobre uma palavra profética, ela só foi se manifestar anos depois que Elias foi arrebatado aos céus. E enquanto isso ele está servindo. Alguém talvez batesse no ombro dele e falasse: ei, mas você não é profeta como ele? Você não devia estar carregando água, deitando água na mão dele, dando uma de escravo. Você deveria estar profetizando como ele. Ei, para esse tipo de gente, sabe qual é a resposta que você tem que dar? Querido, se Deus me mandou servir, eu vou servir. Se Deus me mandou me submeter, me sujeitar, às vezes sem eu querer, às vezes sem eu concordar, porque eu digo para você, isso aqui não é nenhuma revelação. Muitas das vezes aquilo que o seu líder vai falar com você, você não vai concordar, mas Deus não está mandando você concordar, Deus está mandando você obedecer. Muitas das vezes, adolescente, seu pai e a sua mãe vai te dizer algo que você não vai concordar, mas você tem que obedecer. Por quê? Porque está atrás da obediência o cumprimento da promessa. E ele está servindo. Chega o momento de Deus arrebatar Elias. Agora os dois atravessam o rio Jordão para o lado de lá. E aí Elias faz uma pergunta para aquele homem que até então havia lhe servido. E ele pergunta o seguinte: ei, o que você quer? Você teria coragem de perguntar isso para alguém? O que você quer? Me fala qualquer coisa que você quer. Me fala o que vem no teu coração. Ele olha para ele e diz o seguinte: eu quero porção dobrada do seu espírito. Eu quero a unção que está sobre a sua vida. Eu quero a capa, mas eu não quero apenas a capa numa porção como a sua. Eu quero a capa numa porção dobrada. Ele é ousado. E Deus gostou disso. Elias olha para ele e fala o seguinte: ei, se você vê Deus me levando, então será feito. E ele ficou com olhos abertos.
Deus arrebata Elias e a capa cai no chão, a representação, o símbolo da unção e do ministério profético sobre a vida deles. Mas aqui existe uma revelação muito profunda. Que revelação, André? Essa capa que caiu, que ficou quando Elias foi arrebatado aos céus, foi a mesma capa utilizada por Elias para abrir o rio Jordão. E como ele faz? Ele pega a capa e ele toca com a capa na água, ou seja, a capa que é tecido ficou molhada, correto? Agora a capa fica e Elias é arrebatado. E o que Eliseu agora tem que fazer? Se utilizar da capa, porque a capa é dele. Eu pergunto para você o seguinte: você está lá dormindo no seu sofá, tirando aquele soninho da tarde, depois de comer aquele almoço delicioso que a sua esposa, que alguém preparou para você, e alguém chega com um cobertor molhado e joga um cobertor molhado em cima de você, como você vai se sentir? Desconfortável, não é? E aqui está o segredo que muitos ministros não compreendem. A capa carrega unção, mas a capa está molhada. A capa carrega poder, porém a capa muitas das vezes vai ser desconfortável. Eu lembro-me quando eu era adolescente e que eu recebia muitas profecias. Aonde eu ia, alguém profetizava. Eu não podia fechar o olho que tinha alguém botando a mão na minha cabeça e falando: olha, Deus vai te levantar, Deus vai fazer, e eu ficava entusiasmado, voltava para casa feliz. Eu vou ser usado por Deus. Só que quando as promessas começaram a se cumprir, a se materializar na minha vida, eu percebi que essa capa, mesmo sendo bom carregá-la por causa da unção, ela é desconfortável porque ela está molhada. Muitas das vezes você vai pregar sem querer pregar. Muitas das vezes você vai lá, estar dentro da tua casa e você vai estar se sentindo vazio de Deus. Mas você vai ter que vir, ministrar, adorar, dar o teu melhor. Muitas das vezes você vai orar por pessoas, quando na verdade você vai estar desejando que alguém orasse por você. Por quê? Porque a capa está molhada. Muitas das vezes você vai estar dando conselho para as pessoas, e você vai olhar para a sua vida e você vai falar: meu Deus, como eu queria que alguém me aconselhasse. Aleluia. E isso, querido, é porque a capa está molhada. A capa foi Deus que te deu, mas esse desconforto que nós sentimos é algo natural, é algo que acontece com todo o ministério, é algo que você, que eu vamos viver até o final da nossa caminhada. Então o que eu tenho que fazer, André, diante do desconforto da capa, que a capa produz na minha vida, continua segurando a capa, se foca naquilo que Deus falou, porque essa capa pode estar molhada, mas faz milagre. Essa capa pode estar desconfortável, mas opera maravilhas. Aleluia. Agora, Elias desaparece, Eliseu assume o lugar, e agora é introduzido na história um pseudo sucessor de Eliseu. E quem é esse homem? Muitos aqui, o nome já vem na mente: Geazi. Era o possível sucessor de Eliseu, mas não foi. Esse era um homem com muitas qualidades, ele era um homem visionário. Quantos aqui se lembram? Eliseu e Geazi na casa de Sunamita. Eliseu olha para ele e diz o seguinte: ei, eu vejo que essa mulher é próspera e abençoada. Será que existe alguma coisa que nós poderíamos fazer por ela? Eliseu não conseguiu ver algo que Geazi viu. Geazi ora para ele e diz o seguinte: ei, ela é rica, ela é próspera, mas ela não tem filhos. Ou seja, ele era um homem visionário. Pessoas visionárias não são pessoas que você encontra em qualquer esquina. São pessoas que vêm à frente. São pessoas que veem as consequências das ações. Porém, mesmo sendo um homem visionário, ele também tinha deficiências. A primeira delas é que esse era um homem que não produzia confiança nas pessoas. Posteriormente nós vemos que o filho que Deus deu a Sunamita morre. E agora a Sunamita sai de casa e vai em direção ao homem de Deus.
Aí Geazi encontra com a sunamita antes dela encontrar com o profeta Eliseu. E ele pergunta: ei moça, vai tudo bem? E ela fala: vai tudo bem. Ou seja, ela não abriu o coração para ele. Por quê? Porque Geazi, apesar de ser um homem visionário, era uma pessoa que não produzia confiança nas outras pessoas. E eu pergunto para você: você é o tipo de pessoa que produz confiança nos outros? Você é o tipo de pessoa que alguém pode contar com você? Você é o tipo de pessoa que alguém pode olhar para você e falar o seguinte: olha, eu confio em você para abrir meu coração, para contar os meus segredos, para dizer o que eu estou precisando? Porque, querido, eu digo para você uma coisa: ninguém aqui alcançou um nível de perfeição tamanha ao ponto de não precisar de outras pessoas. Todos nós precisamos de um conselho, todos nós precisamos de um carinho, de um abraço, de uma palavra de conforto às vezes. Só que pessoas como Geazi, que não produzem confiança nas outras pessoas, são pessoas que têm dificuldade de se relacionar. É pessoa que, se você contar algo para ela, amanhã está publicado no jornal. E com esse tipo de pessoa, querido, nós temos vontade de ficar longe e não de ficar perto. Se você hoje é uma pessoa que não produz confiança nos outros, é momento de você começar a mudar. Qual outra deficiência que você encontra em Geazi? Geazi era o tipo de pessoa que não se importava com o sofrimento do próximo. A mulher chega chorando, vai para os pés do profeta, e o que Geazi faz? Em vez de Geazi confortar, Geazi está puxando ela pelos pés e querendo arrancar ela dos pés do homem de Deus. Ou seja, Geazi era um homem que não sofria com aqueles que sofrem. Era um homem que não se importava com o sofrimento dos outros. Ou seja, era alguém egocentrista, que vivia no egoísmo, que vivia para si. E pessoas assim são pessoas difíceis de lidar, porque são pessoas que a única coisa que importa é o dinheiro dela. Elas não se importam se a igreja está precisando de uma água, se a igreja tem contas para pagar. Elas não se importam se o vizinho, se o irmão, se o próximo está precisando de uma cesta básica, se ele tem o que comer, se ele tem o que vestir, se ele tem o que beber. São pessoas que não se importam com o sofrimento e com a necessidade dos outros. O que mais? Geazi era um homem que gostava de correr com o cajado na mão. O profeta olha para ele e diz o seguinte: ei Geazi, pega o meu bordão, o meu cajado e corre lá na frente, na casa dela, e toca com o cajado no menino. Ele vai correndo, corria com o cajado na mão, chega lá, toca com o cajado, mas o milagre não acontece. Por quê? Porque não adianta você ter cajado, mas não ter princípio. Vou repetir. Ele corre com o cajado debaixo de uma palavra do homem de Deus, Eliseu, profeta do Senhor. Toca com o cajado no menino, mas o menino não ressuscita. Por quê? Porque não adianta ter cajado, mas não ter princípio. Não adianta ter unção, mas não ter princípio. Não adianta ter chamado, mas não ter princípio. Você tem que ter princípio com Deus. Você tem que viver uma vida de fidelidade para com Deus. Você tem que entender que não é apenas a unção que você carrega, mas é a vida que você expõe ao corpo de Cristo. Aleluia. Agora ele volta. E era aqui que eu ia começar a pregar agora. Sobre a geração que tinha tudo para carregar a capa, mas que perdeu a capa. Naamã aparece no cenário, leproso. O homem de Deus não se apresenta primeiramente a ele, porque ele estava leproso e ele poderia tornar o homem de Deus, que é santo, impuro. Isso segundo o judaísmo, amém? Agora, Naamã é curado e Naamã é uma pessoa grata. Em gratidão ele chega ao profeta Eliseu e diz o seguinte: olha, eu trouxe ouro, eu trouxe comigo vestes, eu trouxe muitas coisas, e tudo isso eu quero dar para você. Eu quero que você aceite. Eliseu olha para ele e diz o seguinte: ei, eu não quero. Pode levar tudo isso contigo. Por que Eliseu faz isso? Porque para ele a capa era mais valiosa do que os presentes de Naamã.
Aquilo que Deus lhe entregou era mais valioso do que as propostas que o homem pode fazer. Ele olha e diz o seguinte: eu não quero, leva tudo contigo. E deixa eu abrir um parênteses aqui e relatar para você qual era o estado financeiro do profeta Eliseu naquele momento. O profeta Eliseu não estava vivendo um cenário financeiro próspero, não, tá? Por que você diz isso, André? Porque quando Naamã vai embora e o profeta entra dentro da casa, Geazi vai correndo atrás de Naamã. Se o profeta tivesse um cavalo, pelo menos um burro, um jumento, Geazi ia montado num animal, não ia a pé, correndo descalço. Se o profeta tivesse uma condição financeira farta, o menino não cresceria os olhos em cima do tesouro de Naamã, ou cresceria? Não. Eu penso comigo, o que Geazi pensou? Olhou para o profeta e falou o seguinte: poxa, ele é homem de Deus, ele é ousado, mas não tem nenhum jumento para nós montar, não tem nenhum cavalo para a gente montar, não tem nenhuma veste sobressalente para me oferecer, não tem um salário para me dar. Por quê? Porque a vida de Eliseu era uma vida desapegada. Eliseu poderia ter, querido, naquela época, era o profeta mais renomado, reconhecido daquele lugar, mas era um homem que estava focado no reino e no céu. Aleluia! Era um homem que valorizava a capa que estava nas costas dele, era um homem que dava valor para aquilo que vinha de Deus. Ele sai correndo atrás, ele pega os presentes de Naamã e ele volta. Alguns historiadores vão dizer que o profeta Eliseu nessa época já começava a ter os seus olhos escurecendo, ficando cego. E aí Geazi pensa que o profeta não viu, ele indo, pegando tesouro e voltando. Mas o profeta viu. Por quê? Porque profeta não vê apenas com o olho físico, o profeta vê também com os olhos do Espírito. Ele falou: ei Geazi, por acaso o meu espírito não foi com você? Isso é forte. Porque tem gente que pensa que pode enganar o homem de Deus. Você pode tentar. Agora, o homem que está unido com Deus, Deus revela o profundo escondido. Ele volta e ele diz o seguinte: ei Geazi, você fez a sua escolha, e a partir de hoje a lepra que era de Naamã vai se apegar a você e a tua descendência até o final dos seus dias. E a pergunta que não se deixa calar é a seguinte: quem você quer ser nessa história? A geração que carrega a capa ou a geração que escolhe os presentes de Naamã? Quem você quer ser? A geração que tem intimidade com Deus ou a geração que tem intimidade apenas com dinheiro? Porque ter dinheiro não é pecado, ser próspero, ser rico não é pecado. O pecado é você amar o dinheiro e as suas posses mais do que a Deus. Mas fica esse questionamento: quem você quer ser? Você quer ser a geração que carrega a capa, que coloca a capa na água e que o Jordão se abre? Ou você quer ser a geração que tem dinheiro, mas que está impuro, que está leproso, que está no pecado, que está vivendo a iniquidade? Todos nós algum dia passamos ou passaremos por essa escolha. E eu confesso aos irmãos, e eu creio que os ministros que estão aqui vão concordar comigo, essa muitas das vezes não foi uma escolha fácil. Entre você escolher viver uma vida secular, entre você escolher viver uma vida que iria satisfazer todas as suas necessidades e vontades, ou escolher a capa que Deus te ofereceu. Ei, Geazi poderia ter a capa, mas ele nunca carregou a capa. Geazi poderia ser alguém, querido, que teria a porção dobrada daquilo que Eliseu recebeu de Elias, que já era dobrado, mas ele abriu mão disso por causa de vestes, por causa de ouro, por causa de prata. E eu digo para alguém aqui: não se venda, não corrompa o propósito que Deus te entregou. Eu sei que está difícil, eu sei que às vezes você não tem um jumento para montar, como o profeta não tinha, mas vale a pena carregar a capa,
vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena escolher a Deus, vale a pena renunciar às propostas de Naamã. Aleluia, aleluia. Ele perdeu o privilégio de estar na companhia do homem de Deus, porque leproso não poderia habitar na mesma casa que profeta. Aleluia. Ei jovem, ei adolescente, ei moço, ei moça, não escolha aquilo que contamina você. Não faça a opção de ter a prática e de ter uma vida contaminada e impura. Sabe por quê? O profeta representava Deus na terra. Ou seja, se eu não poderia ficar diante de um profeta, eu não poderia ficar diante de Deus. Existem escolhas e decisões que você faz e que você toma que te deixam impuro, que te deixa contaminado, que deixa o teu coração apegado ao mundo e não a Deus. Você pode nessa noite escolher a capa, escolher a unção, ou você pode escolher as propostas de Naamã. E eu digo para você uma coisa: as propostas de Naamã balançam você quando você as escuta. Você balança, porque o diabo nunca vai te oferecer algo que você não queira. O diabo nunca vai te oferecer algo que você não deseje. O diabo nunca vai te oferecer algo que você não precise. Olha para Jesus no deserto, a Bíblia fala por si só. 40 dias e 40 noites sem comer. Chega no dia em que mais ele está com fome, o diabo apresenta o quê? Uma proposta: transforma essas pedras em pães. Ou seja, ele vai oferecer para você aquilo que você está desejando naquele exato momento. As propostas de Naamã balançam você. Balançam. Uma proposta de adultério balança você. Uma proposta de roubo, de mentira, de engano, balança você. Mas o que você tem que fazer? Quando as propostas de Naamã forem apresentadas a você, coloque as mãos nos ombros, aleluia, e pega na capa que Deus colocou sobre você e fala: ei, eu não vou abrir mão da capa, eu não largo a capa que Ele me entregou, eu não vou deixar de lado o ministério que Ele me deu, eu não vou renunciar, não vou abrir mão da unção que Ele me entregou. Você conhece o final da história de Eliseu? Morto. Abram uma cova, colocam o corpo dele lá. Quando o corpo dele já estava no osso, uma guerra acontece, e um dos mortos daquela guerra é pego e é lançado na mesma sepultura que Eliseu. E o que acontece? O homem ressuscita, só porque entrou em contato com os ossos. Quem tem a capa tem unção até no osso, até no tutano, até nos seus piores dias. Deus vai usar você para curar pessoas. Até nos seus piores dilemas, Deus vai usar você para salvar, para batizar, para alcançar almas. Aleluia. Se coloque de pé.